livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, daquele que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam a terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu rogo as vossas orações por mim, para que Deus ilumine a minha mente, e também por vocês, para que vocês entendam a palavra. Oremos. Santo Deus, eterno, poderoso, amado e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui e cultuarmos ao Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra. Ilumine a mente de cada um que aqui está, para que todos que aqui estão, Deus, venham ter uma compreensão também correta, e assim venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, esta carta que João escreve, amando de Jesus à igreja em Filadélfia, eu acredito que os irmãos que acompanharam a leitura chegaram a perceber que Jesus ele não repreende a igreja de Filadélfia. Duas igrejas das 7 que Jesus ele enviou, ou enviou essas cartas que João escreveu, duas delas Jesus não as repreende. A igreja de Esmirna, que eu já fiz a exposição, e também a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, segundo muitos estudiosos das Escrituras, e até o próprio pregador reformado, o John Stott, eles, ao estudarem bem sobre o contexto histórico e cultural desta igreja, eles chegaram à conclusão que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, ou a igreja na cidade de Filadélfia era uma igreja pequena. As pessoas que congregavam nessa igreja, uma boa parte eram pobres e tinham se convertido ao cristianismo. Outra parte, além de ser pobre, eles eram escravos.
E tinha também judeus que tinham se convertido a Cristo e congregavam nesta igreja. A cidade de Filadélfia era uma cidade um tanto desenvolvida, apesar de não ser muito grande. Era uma cidade bastante importante em relação ao comércio, e ali Deus, como a gente vê pelas Escrituras Sagradas, Ele usa seus servos para implantar essa igreja ali em Filadélfia. O versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Quem é esse? Jesus. Ele envia essa carta ao pastor da igreja, e logo após ele mandar escrever esta carta, ele diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, eu acredito que vocês que já leram o livro de Apocalipse, leram acerca desta igreja, leram esta carta, e em especial esse versículo, vocês em algum momento devem ter se perguntado, quando Jesus ele diz que estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, ele diz que tem a chave de Davi. Vocês já se perguntaram o que era a chave de Davi? Irmãos, eu não sei se por Deus ter me chamado para o ministério da pregação, mas por Ele ter me chamado, Ele ter colocado essas indagações na minha mente. Eu lembro-me muito bem que quando novo convertido, muitas coisas que eu li, eu não entendi, muitas coisas que eu lia e não entendia, eu ficava me perguntando, o que é isso? E durante algum tempo eu fiquei pensando, o que é a chave de Davi? Será que Davi tinha uma chave, e essa chave, agora ela está com Cristo? Será? Irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, segundo a carne, ele foi descendente de Davi, ou seja, ele veio da genealogia de Davi. É por isso que as Escrituras Sagradas vai dizer que Jesus, ele é filho de Davi. Portanto, a chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi, é porque Jesus ele veio da descendência de Davi, desde lá do Antigo Testamento, que Deus ele predisse, através da boca dos profetas, lá do Antigo Testamento, que ia enviar o seu filho, e esse seu filho, ele iria salvar toda a humanidade, e ele viria exatamente da genealogia de Davi. Se vocês lerem as genealogias, que algumas pessoas acham chato em ler, e eu confesso também que tem algumas genealogias que eu acho chato, mas eu leio, e é através das genealogias que a gente vai aprender muito. Quando começa, porque Alaléu foi pai de Lalaléu e Balaléu e papapá, a pessoa fica quase falando outra língua, mas é importante a gente ler. Lembro como hoje, o presbítero Oséias, que já foi dirigente da congregação da Torre, antes de eu assumi a congregação da Torre como dirigente, ele fez uma pregação em genealogia, e a gente aprendeu muito. Uma pregação em genealogia. Agora, claro que ele estudou para poder nos ensinar.
Então é muito importante nós entendermos. Irmãos, e a chave de Davi nada mais é do que autoridade. Jesus, quando disse que ele tem a chave de Davi, é que ele tem a autoridade. A autoridade. Aí alguém pode perguntar, a autoridade de Davi? Não, porque Jesus, ele não é da genealogia, ele não veio da genealogia de Davi. Davi, ele foi um dos antepassados de Jesus segundo a carne. Portanto, Jesus é o prometido desde o Antigo Testamento que viria salvar o mundo, e ele tem a chave ou a autoridade de Davi. Quando diz que Jesus tem a chave de Davi, é que ele tem a autoridade. E diz mais: o que ele abre, o que Jesus abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Por que, irmãos? O apóstolo João, ele foi inspirado por o Espírito Santo a escrever exatamente o que Jesus disse a ele. E o que Jesus quis dizer quando o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Lembram que na segunda parte do versículo, Jesus fala que aquele que tem a chave de Davi, ou seja, eu expliquei aqui que é a autoridade. Portanto, o que Jesus abrir, ninguém pode fechar. E o que ele fechar, ninguém pode abrir. Essa igreja aqui, irmãos, como eu disse no início, ela foi plantada numa cidade onde existia muita idolatria e muita perseguição. Essas pessoas que aqui estavam, que eram crentes, uma boa parte dela eram escravos, outra parte eram pobres e outra parte eram judeus. E eles sofriam uma extrema perseguição. E eles se amedrontaram com essa perseguição. Todavia, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. E o que é que Jesus tinha a dizer a eles? O que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fechar, ninguém pode abrir. O que que Jesus quis dizer? Não se amedrontem não, não se preocupem não, porque a porta que eu abrir, ninguém vai fechar não. Agora que eu fechar, também ninguém vai abrir. É isso que Jesus está dizendo aqui a eles. Tenham coragem, prossigam. Se eu plantei essa igreja através de meus servos nesta cidade, essa igreja ela vai ter continuidade. Não é perseguição dos judeus, que os judeus aqui se uniam com os pagãos e também com uma parte do Império Romano para perseguir a igreja. Não é perseguição dos judeus, não é perseguição de romanos, não é perseguição de incrédulos, não é perseguição daqueles que não querem compromisso para com Deus, que vai impedir do evangelho ele se propagar. Jesus, ele disse, o que eu fecho, o que eu abro, ninguém pode fechar. O que Jesus abre, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém é capaz de fechar. Agora, o que Jesus, ele fechar, ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de abrir. Pode ler. Ele fala aí sobre Eliaquim.
Eliaquim, conheço o texto, não é sobre Eliaquim, rei de Israel, Eliaquim, só que a referência mesmo é sobre o Messias. A referência mesmo é sobre o Messias. Portanto, irmãos, em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui, em meio a tantas e tantas coisas que acontecem, muitas vezes a gente pensa que estamos sozinhos, que isso aqui é obra de homem, que quem começou isso aqui foi o pastor Bosco, foi Oséias, foi pastor Júnior, Antônio Júnior, foi Romualdo, foi Gilberto, foi os demais irmãos. Não. A igreja de Cristo, que é constituída de todas as denominações autenticamente, ou em todas as denominações autenticamente cristãs, aonde tem realmente crentes, eles estão independentemente da placa que ali esteja, seja congregacional, seja assembleia, seja presbiteriana, seja metodista, seja luterana, seja anglicana, seja Betel, seja qual for o nome, se realmente está sendo pregada a palavra de Deus neste lugar, foi Jesus que levantou esses homens. Não tem no mundo, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, quem possa fechar, quem possa lutar. Lembram ainda muito bem, eu acho que Petrone vai lembrar dessa frase, Josimar lembra, de quando ainda novo convertido, eu cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo, parecia um dragão, parecia a Tiamat da caverna do dragão. Eu dizia que quem se opôsse à igreja de Cristo, ele iria passar como um rolo compressor por cima. Deu tanto criança, adolescente já, eu vi o rolo compressor, Luciano, passando ali, para fazer aquela outra parte da BR, eu ficava olhando, só que eu não era crente. Aí quando eu fui crente, eu lembrei. Aí eu disse, é assim que Deus vai passar. Irmãos, realmente é. Realmente é. Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão, as portas. Então não é uma só, são muitas. São muitas portas que não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E ai daquele que se opor. Irmãos, a gente vive num contexto hoje brasileiro, onde se a gente sair daqui agora, a gente vai em qualquer lugar em Riachão, em qualquer lugar pregar o evangelho. Não existe perseguição no contexto brasileiro para pregarmos o evangelho. Pregamos o evangelho livremente. No entanto, a igreja brasileira, ela passa por uma perseguição tremenda no âmbito teológico, no âmbito teológico e bíblico, irmãos. Por quê? Irmãos, o que nós vemos surgir a cada instante, a cada momento, a cada ano de pensamentos contrários, o que as Escrituras Sagradas nos ensinam, irmãos, é uma coisa que é inacreditável. Tem coisas que acontecem, tem coisas que nós vemos, e eu fico pensando, rapaz, será realmente que isso está acontecendo? Irmãos, coisas tão simples. Quem assistiu aquele vídeo hoje que eu coloquei no grupo? Irmãos, naquele vídeo, quem assistiu, quem não assistiu, recomendo assistir. O Kennedy Hagin, que é um dos principais propagadores da teologia da prosperidade, ele tem uma pregação e tem um livro. Acho que Anderson lembra que ele me deu um monte de livro de Kennedy Hagin. Em um livro dele, em uma pregação em um livro que ele escreveu sobre Cristo e sobre os homens, e ele tem uma pregação baseada nesse livro. Ele começa a dizer que todo animal, um exemplo, ele fala, o peixe, ele produz peixe, o boi, ele produz boi, a ovelha produz ovelha, e Deus, ele diz que produz Deus. Portanto, nós somos pequenos deuses.
Irmãos, e nessa maldita pregação, ele diz que Cristo, ele tomou uma natureza humana, ou ele assumiu a natureza humana, para que nós assumíssemos uma natureza divina, e portanto nós somos semideuses. Ele chega a dizer que Cristo, ele foi lá no inferno, e lá ele foi esmagado por Satanás, durante um tempo. Irmãos, e pelo incrível que pareça, eu vi o Marcos Feliciano pregando basicamente isso. Inclusive, uma pessoa que possivelmente está me ouvindo agora, ela foi me interrogar e perguntar: Romo, olha se isso aqui é verdade. E ele citava alguns versículos, ou seja, fora do seu contexto. Irmãos, se isso na verdade é o caos do absurdo. E muitas pessoas vão na igreja Verbo da Vida, para vocês verem como é que é lotadíssima. Os homens são extremamente ricos, Agora, por quê? Porque eles vendem os milagres, e milagres se vendem? Não. E muitas vezes, irmãos, quando nós nos deparamos com tudo isso, a gente fica pensando: será que nós estamos sozinhos? Mas não estamos, não. É porque o povo de Deus sempre foi um pequeno rebanho, e sempre será. Irmãos, essa multidão de pessoas que nós vemos hoje, se intitulando crentes, que na verdade deixam a desejar, eles estão, irmãos, na verdade, usando o evangelho como trampolim, como escada, para conseguirem alguma coisa. Mas a igreja de Cristo, em meio a tudo isso, ela é vitoriosa. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que Cristo abriu. Irmãos, uma coisa muito comum, famosa, e que até eu já fiz parte também. Olha a confessão das heresias aqui. Não que eu fazia, vou fazer isso aqui, não, porque eu não fazia. Mas como eu estava na igreja e fazia, eu achava era bom. Campanhas. Imagina só o que é uma campanha. A campanha é o seguinte: vamos fazer aqui 7 dias de milagres. Ou a campanha de 7 sextas-feiras da vitória. Irmãos, tem um irmão Luciano aqui que veio do espiritismo kardecista, sabe muito bem que isso é típico no espiritismo, e principalmente no baixo espiritismo, que é a macumba. No kardecista não é nem tanto, mas no baixo espiritismo isso aí é típico de lá. Campanha disso, daquilo. E outra coisa que na campanha é o seguinte: vai ser 7 sexta-feiras da vitória. Então, Jesus que deu os seus pulos, porque nessas 7 sextas-feiras, ele vai ter que dar vitória. E a gente dá ordem a Jesus? Candomblé e quimbanda. Aí tu imagina só a gente falar: Jesus vamos supor, eu sou o pastor. Olha, vai ser 7 sextas-feiras da vitória. Então, nessas 7 sexta-feiras, quem criou a campanha foi quem? Fui eu, né? Mas Jesus que se vire. Ele deu os pulos dele, porque nesse dia eu quero milagre. Está agendado, e ele que deu os pulos. Isso é correto? As escrituras ensinam isso? Não. Isso irmãos, eu lembro-me muito bem que como novo convertido, toda quarta-feira, era de que? Era do milagre, da vitória, ou era da família o culto? Eu sei que ungia, metia uma testada de óleo, o homem que ungia, a mão dele dá umas 15 da minha, apesar que a minha já é pequena, mas dele é grande demais. Ele metia a mão no óleo e puf na testa. Aí uma pessoa que era muito amigo meu na época, ele dizia: não pode lavar não, chega, descia aqui, descia, entrava por aqui. Eu ia dormir, eu tenho um costume, eu perdi esse costume com isso. Eu ia dormir desde criança, até hoje eu ainda pego um lençol, coloco aqui do meu lado, e coloco essa mão e coloco por cima. Eu perdi o costume de colocar a mão por cima, por conta do óleo, que era santo demais. E no dia que não se ungia, a gente ia para casa: hoje não ungiu, não sei o quê, hoje não ungiu. Oxê, onde é que está escrito isso? Aonde é que tem? Vamos lá em Atos, está em Atos? Não.
Está nas epístolas? Não. Romo, está lá no Antigo Testamento. Tu é cego? Sim. Lá no Antigo Testamento, o óleo simbolizava o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, mas nós estamos agora na Nova Aliança. E a Nova Aliança diz que o Espírito Santo, ele desceu na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade. Portanto, não precisamos mais de símbolos. Agora é a realidade que está conosco. Irmãos, e em meio a todas essas heresias, a gente vê a Igreja de Cristo, pelo menos aos nossos olhos, que são olhos humanos, a gente vê a Igreja de Cristo como que um pouco escondida. Isso é o que nós pensamos. Mas de acordo com o que Jesus falou, não. O que eu abro, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que Jesus abriu, irmãos, foi a igreja. A porta da salvação. Ninguém pode fechar. E o que ele fechar, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? É exatamente a porta da salvação, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse pastor, irmãos, ele estava pastoreando esta igreja. Essa igreja que era perseguida, que era uma igreja financeiramente pobre, mas espiritualmente rica. Jesus diz que conhece as obras dele, e eram obras dignas de aceitação da parte de Deus. Jesus disse que colocou uma porta aberta diante dele e ninguém pode fechar. Diz que, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus, irmãos, reconhece ou conhece e vê o esforço daquele homem que estava pastoreando esta igreja, que mesmo num contexto difícil, de perseguição, num contexto de falta muitas vezes de alimentos, do necessário para que eles viessem sobreviver, ele estava ali de pé. O versículo 9 diz: veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Quem são essas pessoas? São exatamente, irmãos, os judeus, que além de não quererem se converterem a Cristo, eles se uniam, como eu falei há poucos instantes atrás, com os pagãos, com o Império Romano, para perseguir os irmãos que assim tinham se convertido a Cristo. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Jesus agora diz que fará com que essas pessoas se prostrem aos pés daqueles que servem a Jesus e reconhecem que ele o amou. Irmãos, o que Jesus quis dizer aqui? Que esses judeus que estavam perseguindo os irmãos da igreja, eles iam se ajoelhar diante deles e reconhecer, não, realmente Jesus amou vocês? Sim, Jesus quis dizer isso.
Só que os irmãos não pensem que o contexto que Jesus quis dizer era enquanto eles estivessem ali vivos, não. Provavelmente Jesus está falando aqui, irmãos, do momento do julgamento final, onde eles vão se prostrar diante de Jesus, que vai ser o juiz. E a igreja de Cristo, que estará sendo, neste momento, já foi coroada, ela vai estar presente neste julgamento. E eles vão se prostrar diante de Cristo. E também ali, irmãos, diante da igreja de Cristo. Diante desses irmãos. E diante de todos quantos fizerem parte da igreja de Cristo. Irmãos, uma coisa que eu ouvi durante bastante tempo, e eu confesso a dizer que, por ler as Escrituras, eu nunca fui inclinado a crer nisso, por ler as Escrituras. Mas durante muito tempo eu ouvi pregadores, pastores, principalmente pastores, eles quando estavam com raiva de alguém, no lugar de eles chegarem para a pessoa e falar, eu queria conversar com você, na sua casa, na minha casa, na igreja, para nós resolvermos aquela determinada situação. Eles não tinham coragem de fazer isso. Eles ficavam soltando piada de púlpito. E isso era muito comum. E lembro-me muito bem que um determinado, entre aspas, dito pastor, que de pastor ele não tem nada, ele quando passava qualquer coisa na igreja que tinha raiva de alguém, ele pegava o Salmo 23 e lia lá, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Então os inimigos desse pastor, eram os irmãos, que às vezes não concordavam com uma pequena coisa dele. Será que meu inimigo, que o inimigo de vocês é o irmão do banco? É não. Nem os traficantes, nem os estrupadores, nem os psicopatas piores que tiverem são nossos inimigos, não. Pode alguém não gostar de mim? Pode. Eu posso ficar com raiva de alguém? Posso, sou ser humano. Agora que Deus me dê graça para que eu venha resistir a isso e venha reconhecer que eu estou errado e pedir perdão a Deus. Porque, irmãos, inimigo nosso, o nosso principal inimigo somos nós mesmos. O meu principal inimigo sou eu mesmo. É a minha natureza pecaminosa que nasceu, que na verdade já está comigo desde quando eu nasci. Ela dorme, ela deita, ela acorda, até mesmo no meio da noite ali, ela está comigo se eu me acordar, e de repente eu começo a pensar algumas coisas ruins. Irmãos, nem o próprio Satanás, nem Satanás é tão ofensivo a mim, como eu mesmo, como a minha natureza própria, porque se Deus ele prendesse Satanás e todos os demônios, e me colocasse num paraíso, lá no jardim do Éden, e colocasse qualquer um ser humano lá, e colocássemos cada um de uma vez, sozinhos, nós pecaríamos, nós começávamos a nos reclamar. Por quê? Porque nosso principal inimigo é a natureza pecaminosa que está em nós, é ela que nós lutamos constantemente, é ela que a todo momento ela está nos impulsionando a fazermos coisas e a pensarmos coisas que são contrárias à natureza de Deus. Então, é com ela que nós devemos nos preocupar. E o segundo principal inimigo nosso é Satanás. O terceiro é o sistema que rege esse mundo. Tirando isso aí, irmãos, nós não temos mais inimigos. Infelizmente, hoje existe em muitos arraiais ditos evangélicos. Ditos evangélicos são ensinados que não é nem as pessoas lá de fora, irmão Luciano. Se fosse pelo menos o povo lá de fora, é da igreja. Tem hinos que é soltando piada.
Tem uns que é soltando piada para os irmãos. Irmãos, eu faço igual o pastor Paulo Romeiro, que é um pastor pentecostal da igreja cristã da Trindade, é um dos maiores apologetas do Brasil e do mundo. Ele tem dois mestrados na Califórnia, um doutorado aqui na Metodista. O cara é escritor extremamente inteligente. Ele disse uma coisa naquele vídeo, não sei se Pedro prestou atenção, que muitas igrejas, estão perdidas por completo, por conta desses falsos ensinamentos. Porque, irmãos, é o seguinte, não tem meio termo não, ou é ou não é, ou serve a Deus ou não serve. Aí pega um versículo lá, pega esse versículo aqui, como é costume, em alguns arraiais, por alguns pregadores, pega o versículo. Veja o que eu farei àqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Pronto, pega isso aqui, cria uma mensagem e o irmão do banco que se cuide, porque o cara vai sair da igreja, sabe como? Meu inimigo está do meu lado. Então está ruim, então vamos para outro lugar. Porque se na igreja eu arrumar inimigo, eu vou embora para outro canto. Irmãos, tudo falta de nós lermos as Escrituras. Eita! O que Jesus disse aqui, farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. É que eles, irmãos, no contexto do julgamento final, eles vão se prostrar diante de Cristo e da igreja de Cristo. E vão reconhecer que mesmo em face de tanta dificuldade, de provisões, eles perseveraram. E Cristo realmente os amou. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Agora Jesus diz, irmãos, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Os irmãos sabem o que significa a palavra exortação? Estímulo, incentivo. Ou, visto que, se fosse aqui a tradução Almeida Revista e Romualdo, era visto que vocês guardou a minha palavra de estímulo, de incentivo à perseverança. Jesus fala, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Jesus agora, ele diz aos irmãos ali da igreja, que como eles guardaram a palavra de exortação à perseverança, ou seja, de estímulo a perseverarem, Jesus também os guardará da hora da provação, que estava para vir sobre todo o mundo, sobre todos os que habitam a terra. Irmãos, o que Cristo ele quer, ou ele requer, de cada pessoa que serve a Ele, é que nós venhamos, irmãos, termos sinceridades com Ele. Uma coisa que constantemente nós ouvimos da boca de algumas pessoas que não querem ser crentes, e digo com toda a convicção que é uma desculpa esfarrapada, é que, hoje é difícil demais ser crente, eu não conheço um. É mentira, porque existem pessoas que realmente servem a Deus com sinceridade. Existem pessoas que não têm sinceridade? Existe. Mas existem pessoas que têm sinceridade. Agora, perfeito aqui, não existe nenhum. Não tem homem algum aqui na terra
que pisou nesta terra, que ele foi unicamente homem, que ele foi perfeito. Irmãos, dois homens que nos chamam bastante a atenção nas Escrituras, existem vários, o Noé, o próprio Moisés, o próprio Abraão, o Enoque, o Samuel, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, o Daniel lá na época dos reis de Israel e também do cativeiro babilônico, e tantos outros homens que nos chamam a atenção, os apóstolos, mas em especial o apóstolo Paulo. Mas todos esses homens eram falhos, eram pessoas que, se nós convivêssemos com eles, apesar de nós percebermos a extrema dedicação a Deus, eles erravam. Eles erravam. Um exemplo, se vocês lerem sobre, leia as epístolas que Paulo escreveu, vocês vão perceber que Paulo, ele tinha um gênio forte. Irmãos, Paulo num determinado momento, ele escreveu uma carta, porque o que estava acontecendo na cidade de Corinto? Tinha uma igreja lá cristã, e um jovem, ele estava tendo relação sexual com a sua madrasta, e a igreja não estava nem aí, estava deixando acontecer. Paulo diz que era para expulsar aquele jovem da igreja, expulsa ele da igreja, o termo que Paulo usou foi, expulsa ele da igreja, para que Satanás o castigue. Irmãos, dá para perceber, também em outros escritos acerca de Paulo, quando Paulo, um exemplo, ele vai para a sua segunda viagem missionária, e Barnabé, que era íntimo e muito amigo de Paulo, e também um grande homem de Deus, queria levar João Marcos, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, que leva o nome de Marcos, o nome dele era João Marcos, ele era primo de Barnabé, só que na primeira viagem, ele tinha, se eu não me engano, na Panfilha, ele tinha, se eu não estou enganado, na Panfilha, ele tinha abandonado ali o Paulo e o Barnabé, e tinha voltado para Jerusalém, e tinha voltado, acho que para Antioquia, e portanto na segunda viagem, Paulo falou, eu não aceito, e acabou, e Paulo e Barnabé se praguejaram, a briga foi feia, eles se praguejaram os dois, então eram homens que eram santos, mas não eram perfeitos, agora eram pessoas que tinham sinceridade para com Deus. Ainda esta semana, a semana passada no caso, né, evangelizando, sexta-feira, na última casa que nós evangelizamos, um rapaz pegou e falou assim, mas hoje a gente não vê pessoas, dificilmente vê um crente. Eu falei assim, me diga uma coisa, em momento algum aqui, alguém falou sobre homem, a gente apresentou Jesus. Aí o cara foi, realmente, encontra um defeito em Jesus? Se você encontra em mim, você encontra em A, em B ou em C, agora em Jesus não. Mas geralmente isso é desculpa de quem não quer compromisso com Jesus. Irmãos, Jesus aqui, ele diz a esses homens, a esse pastor, que da forma que ele guardou a palavra de exortação à perseverança, ou seja, ele perseverou e não recuou, Jesus o guardará da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Se alguém perguntar, Romualdo, esse pastor e o pastor de Esmirna, eles não tinham pecado? Tinham, só que não eram pecados dignos de Jesus os repreender severamente, porque eram homens que, apesar de errarem, eles arrependiam-se de seus pecados e procuravam se corrigir de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, e por conta disso, Jesus diz que da forma que ele guardou a palavra de exortação à perseverança, Jesus também o guardará da hora da provação. Ou seja, nos momentos que iriam vir e que veio, de dificuldades, de provações,
Jesus, ele guardou, preservou esse homem e também a sua fé. Por quê? Porque anteriormente ele tomou a decisão de guardar a palavra a exortação à perseverança. Da mesma forma, irmãos, Jesus ele requer também de nós. Jesus, ele requer que nós venhamos perseverarmos em todos os momentos aqui. Nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, nós nos entristecemos, nós entristecemos outras pessoas. Agora, o que não pode acontecer conosco é nós errarmos e permanecermos no mesmo erro. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, o que é que está acontecendo? A gente está se auto-identificando como pessoas que não temos compromisso com Cristo. Gilberto hoje estava lendo, ou fez a exposição de um texto, 3 versículos lá na congregação da Torre, e eu estava prestando atenção, já preguei inúmeras vezes sobre aquela perícope, e diz na primeira epístola que João escreve, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Mundo ali é esse sistema organizado, corrompido, que rege o mundo. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai, ou o amor ao Pai, não está nele. Se eu peco, e se eu não me arrependo em momento algum, irmãos, eu já neguei a fé. Eu já neguei a fé. E se eu perseverar nisso, eu estou apostatando dentro da igreja. Porque existem várias formas de a pessoa apostatar. Uma das tais, mais comum, mais clássica, é quando quando uma pessoa, ele deliberadamente, ele propositalmente, ele diz, eu não quero ser crente mais, e ele começa a se entregar à promiscuidade, a tudo que traz prazer, proporciona prazer para ele, e vai para o mundão, e diz, eu não quero mais. Ou então a pessoa vai para um segmento sectário, uma seita, um segmento onde é religioso, mas é contrário ao que as Escrituras nos ensinam, ou se torna até um ateu, né? Se intitula ateu, ou a pessoa pode fazer isso dentro da igreja. Ah, eu sei que é pecado adulterar, mas eu adultero, não estou nem aí. Mas porque lá naquele tempo, existiam alguns homens que foram homens de Deus, e que também viviam nessa mesma prática, mas se arrependeram, porque se não se arrependerem, eles seriam condenados eternamente. Então, irmãos, da forma que irmãos, que esse pastor, a igreja, eles guardaram a palavra de exortação à perseverança. Cristo se propôs a guardar eles na hora da provação. A gente bem sabe que, por conta da natureza pecaminosa que existe em nós, a gente não resistimos ao pecado, exceto que o Espírito Santo esteja em nós. Nenhum ser humano, se o Espírito Santo, mesmo após o Espírito Santo ter os convencido do pecado, da justiça e do juízo, os ter regenerado, mesmo após o Espírito Santo ele ter iniciado o processo de santificação, se o Espírito Santo não agir em nossos corações, a gente não resiste ao pecado. É o Espírito Santo que nos dá autocontrole. O que é autocontrole? Eu pensava, irmãos, antigamente, logo como novo convertido, que autocontrole
Era a pessoa ser bem calmozinho, o mundo está acabando e a pessoa está ser bem calmo. Não, o autocontrole tem a ver também com isso aí. Mas a principal ideia de autocontrole é você resistir ao pecado. É você saber, ó, isso aqui é errado. E antes me dominava, mas agora não me domina mais. Isso é ter autocontrole. É por isso, é domínio próprio que a Bíblia fala que é um dos frutos do Espírito. E isso quem nos concede é o Espírito Santo. Portanto, irmãos, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos onde nós caímos, onde nós erramos, onde nós cometemos pecado, que nós venhamos, irmãos, nos arrependermos, rasgarmos os nossos corações diante de Deus, e dizer: Deus, eu não quero permanecer nisto, eu não quero permanecer nisto, e perseverarmos, irmãos, e darmos continuidade à fé que outrora, que noutro momento, nós iniciamos. Se nós fizermos isso, Deus, irmãos, Ele vai dizer, como Ele disse aqui para esta igreja, que esse pastor, mesmo tendo pouca força, ele guardou a palavra de Deus, ele guardou os ensinamentos e perseverou, e por conta disso, Cristo, ele diz que da mesma forma, ele o guardará da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, porque todas as pessoas que habitam nesta terra, eles um dia eles irão ser provados, um dia eles irão passar por dificuldades, por problemas, e em meio a tudo que nós passamos aqui, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, do Espírito Santo para nos guiar, nós iremos, irmãos, nos autodestruir. E no caso de nós que somos cristãos, iremos primeiramente abandonarmos a fé, mas que Deus, na pessoa bendita de Cristo, Ele nos guarde. Versículo 11, para encerrarmos. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus agora diz, irmãos, que Ele vem em breve. E diz ao pastor: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não foi só a igreja lá de Filadélfia, mas as igrejas. Porque a palavra aqui é de perseverança. A palavra aqui é de guardarmos a palavra de Deus em nossos corações e perseverarmos até o fim. Irmãos, independentemente do que o pecado, do que este mundo, do que as coisas que estão envolvidas nele possam nos oferecer, o que Deus ele tem para nós é muito mais do que tudo isso, e de uma forma tão grande que nós não podemos ou não temos a capacidade de explicar. Portanto, vale a pena perseverarmos, vale a pena lutarmos, nos esforçarmos. Se nós cairmos, pedirmos misericórdia a Deus, para que Deus assim nos levante, porque um dia todos nós iremos passar, como Jesus disse aqui, por esta hora da provação. E provação aqui é uma provação intensa. Muitos estudiosos das Escrituras que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que esse versículo aqui, 10, ele se refere ao período da grande tribulação. Por quê? Porque a palavra ali
provação traz uma intensa perseguição. E perseguição, nós passamos, dificuldades nós passamos continuamente aqui. Só que existem momentos que a perseguição é maior. Eu particularmente acredito numa extrema perseguição que Jesus falou aqui entre esses irmãos que acontecer. Como acontece também uma extrema perseguição, acontece sempre em nossas vidas, em momentos, posso dizer assim, que até Deus reserva para que nós venhamos passarmos por eles e assim aprendermos. Momentos esses de tribulação, momentos esses de extremas dificuldades e até de privações. Mas, irmãos, se assim nós guardarmos a palavra de exortação, ou seja, perseverarmos até o fim, nós iremos também termos essa mesma promessa, ou essas mesmas promessas, porque são muitas. É como diz aqui o versículo 13: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, que cada um de nós, mesmo em meio a tudo que nos cerca, em meio a tudo que vem sobre nós nesta vida, que nós venhamos guardarmos os ensinamentos de Cristo, que nós venhamos lutarmos contra as nossas vontades, os nossos desejos, que nos levam a pecarmos, a desistirmos e a recuarmos na fé. Mas que nós venhamos, irmãos, pedirmos forças a Deus, pedirmos graças, para que Ele nos encha cada vez mais com o seu poder, e nós venhamos prosseguirmos, nós venhamos darmos continuidade, nós venhamos perseverarmos, nós venhamos crescermos na graça, no conhecimento, crescermos como cristãos, sermos pessoas maduras, aonde dificuldades, problemas, angústias, tristezas, tudo que vem sobre nós neste mundo, não venha nos afastar, porque se nós formos crentes apenas em momentos bons, a gente pode chutar o pau da barraca e corrermos agora, porque nesta terra, aqui existem pouquíssimos momentos que são calmos, que são bons. Os momentos maiores aqui que nós vivemos são momentos de tribulações, momentos de angústias, momentos de tristezas, momentos esses que muitas vezes nós se desesperamos, nós pensamos em desistirmos, nós pensamos em corrermos, e cada pessoa, cada ser humano, seja crente, seja descrente, seja quem for, cada um tem seu problema específico, cada um tem sua tribulação, porque a vida pós-pecado é isso. Mas, irmãos, se nós perseverarmos em Cristo, se nós guardarmos todos os ensinamentos, aí sim, da forma que nós guardamos, Ele irá também nos guardar da hora da provação que virá, e numa intensidade bem maior. E seja qual for a intensidade, quem prometeu de guardar foi Cristo. E Cristo disse que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a que Ele fecha, ninguém pode abrir. E quem há de querer fechar a porta que Cristo, quem é páreo para Cristo? Ninguém. Portanto, irmãos, o que temos que fazermos é pegarmos todos os ensinamentos de Cristo, estarmos com eles guardados em nossos corações e procurarmos colocar em prática. Quando errarmos, o caminho o antídoto arrependa-se, peça perdão a Deus. Portanto, que Deus em Cristo Jesus, Ele continue nos guardando, continue nos dando força, e desde já, eu agradeço a Deus mais uma vez, Ele me concedeu o privilégio, e conceder também a vocês de estarmos aqui para cultuarmos a Ele.
Irmãos, e aqueles que ouviram a palavra de Deus e ainda não são crentes e se quer ser crente, levante sua mão que nós iremos orar, e Cristo Jesus, Ele irá com certeza transformar a sua vida. Quando eu falo ser crente, não é crer apenas em Cristo, mas passar a ser servo de Cristo, passar a servir a Jesus. Se tiver alguém, levanta as mãos. Se não tiver, que Deus em Cristo continue abençoando, e se for da vontade dEle, Ele há de conceder outra oportunidade. Portanto, fiquem de pé para orarmos ao Senhor. Desde já quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos que vieram nos visitar. Que Deus